Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. No nosso devocional, hoje nós vamos ver o que está em Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Lembra quando eu falei no devocional, na bem-aventurança, falando dos que têm fome e sede de justiça, né? E que eu trouxe um posicionamento de interpretação de que aquela justiça que Jesus estava falando não era a justiça dos homens, né? Não era essa justiça aqui, né? Ter fome e sede dessa justiça, apesar de que nós podemos, sim, devemos desejar a justiça, né? Mas a justiça que Jesus está falando aqui, a gente compreende melhor quando chega aqui nesse versículo, é a justiça de Deus, né? O cumprimento da palavra de Deus, perseguirem por estar vivendo de acordo com a justiça de Deus, né? E a gente percebe isso aqui porque Jesus usa como argumento que por causa da justiça, né, por causa do nome do Senhor, perseguiram também os profetas. E quando a gente vai olhar para a história, os profetas em si, eles não foram perseguidos pela justiça, eles foram perseguidos por propagar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, anunciar a vontade de Deus, né? Isso era o motivo pelo qual eles eram perseguidos. E Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que quando eles fossem perseguidos pela justiça, né? Pelo cumprimento da palavra de Deus, por estar anunciando a palavra de Deus, quando levantassem falso testemunho, quando mentissem contra eles, né? E fizessem todo mal contra eles, Jesus diz: olha, se alegrem, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, né? É motivo de alegria, quer dizer, me seguir, me servir vai resultar em perseguição, né? Perseguição desse mundo, né? Vão levantar calúnias, né? Mas regozijem, porque isso é uma constatação de que vocês estão de fato fazendo a coisa certa, vocês estão vivendo de acordo com a vontade do Pai, né? Hoje nós vemos no meio cristão evangélico as pessoas se preocupando muito em agradar as pessoas para não ser perseguido, para não ser para não bater de frente contra a vontade da população. E são muitos os pastores que estão aí nas mídias com palavras motivacionais, né, com uma exaltação da pessoa, né, e isso agrada a grande maioria das pessoas. Quando outros vão lá e levam a mensagem do Evangelho que confronta o pecado, né, que denuncia o pecado, esses são perseguidos, esses têm um levantamento contrário, digamos assim, pessoas se levantam contrárias a elas e eles são taxados de várias coisas. Mas na verdade, a nossa preocupação é estar vivendo a justiça de Deus, é estar anunciando a justiça de Deus, é estar falando aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. E isso vai resultar não em contentamento do mundo, mas vai desagradar o mundo, e isso vai acarretar em perseguição, né? E Jesus diz que, olha, aqueles que são perseguidos pela justiça do Senhor, né? Por causa da justiça do Senhor, deles é o reino dos céus, né? A salvação está garantida para aqueles que
vivem a justiça do Senhor. Essa pessoa já é feliz, porque ela está vivendo de acordo com a vontade do Pai. Que venhamos a estar vivendo aqui assim, né? Aqui a gente encerra esse trecho das bem-aventuranças, né? E o Senhor nos ensinou muitas coisas aqui nesses 12 versículos aqui de Mateus 5, né? Que nós possamos estar refletindo e vivendo cada uma dessas bem-aventuranças para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.